dando sequência a essas reflexões matinais, eu peço a você que abra sua Bíblia comigo em Josué. Josué é uma das figuras que muito me desafia, que muito me chama a atenção, por causa da característica não só da sua pessoa, mas da sua história, do seu proceder. A Bíblia nos relata que ele acompanhou desde o Egito a Moisés. E saindo lá do Egito, quando Deus decidiu libertar o povo do Egito, através de Moisés, nós vamos daqui a pouco refletir em Josué 24, mas agora eu estou só pensando com você aqui a respeito da vida deste homem, né? Ele já tinha 40 anos ou mais quando ele acompanhou a Moisés na saída do Egito, e este homem, um homem que se colocou ao lado de Moisés para servi-lo, para honrá-lo, mas Josué, ele acompanha Moisés, e nesta caminhada eles obviamente vão experimentar muitas coisas, e você sabe que dentro da história Deus promete uma terra que mana leite e mel, uma terra já pronta, e num determinado momento Josué, junto com Caleb e mais 10 espias, 10 espiões, representando cada uma das tribos de Israel, eles vão ver aquela terra. E ao chegarem lá, eles se deparam com algo maravilhoso, tudo estruturado, pronto, plantado, tudo produzindo já. E eles também se deparam com alguns homens daquela terra que são homens enormes, considerados gigantes. E estes, então, ao perceberem a estatura e a força daqueles homens, esses 12 espiões, destes 10, exceto Josué e Caleb, estes 10 ficam aterrorizados, voltam para o acampamento ali de Israel e vão falar com Moisés e com todo o povo o que eles viram. Então, estes 10 espiões, representando as 10 tribos de Israel, mais Josué e Caleb, fechando então as 12 tribos, relatam que é verdade, a terra é uma terra boa, mas que lá existem homens gigantes, fortes, que vão esmagá-los, que vão destruir, caso Israel intentasse conquistar aquela terra. Naquele momento, Josué e Caleb são os únicos que se manifestam e dizem, não, Deus prometeu esta terra para nós, Deus vai nos dar, é promessa dele, ele vai cumprir. E este cumprimento, ele se dará porque o Senhor é fiel. Nós confiamos nele, ele nos entregará estes homens como pão à nossa mesa. Nós não teremos nenhuma dificuldade em destruí-los, em derrotá-los, em conquistar esta terra, porque nós o faremos em nome do Senhor, debaixo da promessa dele. E você sabe, a história nos relata que diante desta ação, desta atitude, deste sentimento de incredulidade, por isso, meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que você tenha a mesma atitude de Jesus. Então, Deus diz, olha, este povo incrédulo não pode herdar uma terra que eu prometi, que será uma terra de bênção, porque para que haja bênção precisa haver fé, precisa existir fé, precisa estar pautada, estabelecida, firmada em fé. Então você sabe que a história nos relata que nos próximos 40 anos, toda esta geração incrédula, que não quis confiar no Senhor, que não quis depender do Senhor, que não quis viver na dependência do Senhor, toda esta geração, diz a Bíblia, todo aquele povo que saiu do Egito,
junto com Moisés, e não creu na promessa de Deus, doar, dar, cumprir a sua palavra, perece, morre no deserto. E então, passados 40 anos, depois que toda aquela geração incrédula pereceu, morreu, um novo povo, uma nova geração agora é estabelecida. E Deus então diz para Josué que ele vai introduzir, que ele vai conquistar, que ele vai tomar posse daquela terra junto com Calebe e toda aquela nova geração. Homens e mulheres que agora já não tinham mais no coração a contaminação da incredulidade dos seus antepassados, mas estavam já sendo renovados e já estavam sendo alimentados, estavam sendo abençoados com uma palavra de promessa através de Moisés, Josué e Calebe, e aqueles que foram sendo renovados para que a promessa se cumprisse, para que Deus estabelecesse sua vontade. Dito isto, é muito importante que você e eu, nesta manhã, possamos parar um pouquinho e pensar como nós estamos nos posicionando diante das promessas de Deus, diante daquilo que Ele nos prometeu que faria, diante daquilo que Ele nos promete que fará, segundo os princípios da sua palavra, na sua, na minha, na nossa vida e na nossa história. Porque não são poucas as vezes que Deus tem um plano já estabelecido, um propósito já determinado, algo predestinado para você e para mim, mas que nós ou retardamos ou até mesmo impedimos Deus de realizar por causa da nossa incredulidade. Meu irmão e minha irmã, eu creio na soberania de Deus, eu creio na predestinação, eu creio na presciência, eu creio em todas estas coisas, mas nunca, jamais pense que isso vai dar a você ou a mim o direito de permanecermos indiferentes, incrédulos, e não tomarmos, e não decidirmos, e não nos posicionarmos, hein? Esta gente que está pensando que há uma predestinação fatalista de forma compreensiva no intelecto humano vai se dar mal e vai se dar muito mal. Não tente você entender a mente de Deus, entender o pensamento de Deus, porque não existe nenhuma possibilidade de que a nossa finitude, que as nossas limitações consigam alcançar o propósito, consigam alcançar a mente do Pai. Por isso, eu desafio você, sim, nesta manhã, a fazer uma reflexão de como você está trabalhando a sua vida, como você está trabalhando a perspectiva da sua história, da sua existência. Em relação, sim, às promessas, em relação a tudo que Deus tem feito, a tudo que Deus tem direcionado para a nossa vida, tudo que Ele tem prometido para a nossa vida. Então, é muito importante nós estarmos focados nisto. Peço a você que, avaliando estas verdades, avaliando este contexto, no que diz respeito às promessas de Deus, não fique inerte, parado, achando que a sua vida vai acontecer porque Deus planejou sem que você tenha uma participação fundamental, uma participação bíblica, que é: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este é o contexto, este é o princípio, este é o fundamento, esta é a base. Josué, então, agora, diz a palavra de Deus, no capítulo 24, a história nos relata que Josué invadiu aquela terra, conquistou, derrotou todos os inimigos do Senhor, fez o que deveria ser feito em termos do milagre, da posse, da bênção, e você precisa, então, vivenciar a cada dia uma maneira, uma base, um fundamento, onde você possa realmente desfrutar de tudo que Deus tem para você na pessoa do seu Filho Jesus. Se você fizer isso, você vai ver, você vai experimentar grandes coisas da parte do nosso Pai Celestial. Josué, capítulo 24.
Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, a Isaque dei Jacó, que é Israel e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir. Mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Deus está falando através de Josué para a nação de Israel. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o mar. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo, retratando esta história toda. A saída do Egito, a vida no deserto, por causa da incredulidade. Versículo 8 de Josué 24. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez e eu os livrei das mãos dele. Então Deus está dizendo, através de Josué, tudo aquilo que ele havia feito desde Abraão, e ele vem mostrando para esta nação, para este povo, como ele é Deus que livra, como ele é Deus que liberta, como ele é Deus que faz novas todas as coisas, como ele é Deus que opera maravilhas, opera sinais, prodígios nos céus, na terra. Então Josué está dizendo e mostrando para esta nação, para este povo, para os seus líderes, olha, veja o que Deus tem feito. Versículo 14. Então agora Josué diz para aquele povo: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Meu irmão, minha irmã, meu amado, entenda isto. Deus não olha o que você faz, Deus olha quem você é. Deus não está olhando suas palavras bonitas, suas pregações, seus temas, seus estudos teológicos. Deus está olhando o seu coração. Deus vê o coração, Deus vê o interior, Deus vê dentro. Não adianta você ser uma pessoa de aparência religiosa, não adianta você ter palavras religiosas, ainda que bíblicas. Você até pode saber a Bíblia, citar a Bíblia e usar o nome de Jesus, e mesmo assim perecer no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, mesmo assim nunca ter sido conhecido por Jesus. A Bíblia é claríssima em mostrar isso, mas inúmeras vezes o próprio Jesus disse: vocês que usam meu nome, expulsam demônios, fazem milagres, sinais, maravilhas, vocês fazem tudo isso, mas eu nunca conheci vocês, porque vocês praticam, vivem, são escravos da iniquidade, da impiedade. Então entenda isto, na sua mente é racional sim, é 1 mais 1 é igual a 2. Deus é igual à santidade, Jesus Cristo é igual à integridade, Jesus é santo e nós devemos viver diante dele em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. Ele é luz e nele não há trevas, não há mentira, mentira é do diabo. Quem vive na mentira é filho do diabo. Você precisa entender isso e de uma vez por todas tirar toda a sombra de este falso evangelho, essa coisinha de dizer que Deus é amor, vai amar todo mundo, que ninguém será condenado. Deixa eu dar uma notícia: ninguém Deus vai condenar. Nós mesmos nos condenamos quando nos rebelamos, quando
nós nos posicionamos em pecado contra Deus. Não é Deus que se separa de nós, não é Deus que tapa os seus ouvidos, fecha os seus olhos, ou recolhe, ou encolhe suas mãos. São os seus, os meus, os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Josué, agora, diz assim a este povo, 80 anos para mais. Agora, temam o Senhor e sirvam ao Senhor com integridade e com fidelidade. Meu irmão e minha irmã, Deus é um Deus de integridade e de fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Agora, veja, tem gente que acha que eu sou radical por algum posicionamento bíblico em relação à vida que esta aqui. Gente, veja bem, eu não vou falar com você que não tenha pessoas que vivam como eu em relação ao respeito que tenho para com a fé e a liberdade do outro. Eu respeito qualquer um. O cara chega e fala assim, eu sou satanista, eu gosto de adorar Satanás, eu quero ir para o inferno, ficar com ele lá no inferno, quero sofrer a eternidade com Satanás. Eu respeito ele. Eu vou falar com ele do amor de Deus, óbvio, da graça, da misericórdia, da bondade, do propósito de Deus. Se o cara falar comigo que quer ser ateu, não creio em Deus, não creio nunca, isso balela, isso não existe, nunca existiu, invenção, história. Ok, eu aceito o ateu crer, ter a fé que Deus não existe. Eu não recrimino ninguém na sua fé, na sua crença, na sua decisão, na sua disposição de como viver, ok. Mas, por favor, eu peço a você que também respeite a minha fé. Respeite a minha fé. A minha fé, eu decidi que eu quero ela pautada, firmada na palavra de Deus. Eu quero seguir a palavra de Deus, eu quero seguir a Bíblia, eu vou me esforçar ao máximo, eu vou bater nesse corpo aqui, eu vou reduzi-la à escravidão, eu vou pegar essa mente aqui, vou enchê-la com a palavra de Deus para ela ir cativa à obediência a Cristo, eu vou fazer tudo o que eu puder fazer na minha humanidade, com as minhas forças, com a minha energia, para obedecer a Deus, a sua palavra e viver conforme a Bíblia. É uma decisão minha. Então, a Bíblia, talvez para alguns, infelizmente, ela é radical em que sentido? Ela simplesmente determina, manda a palavra de Deus que você decida. Ou você é quente, ou você é frio, você crê ou você não crê, ou você é íntegro, ou você não é íntegro, ou você é santo, ou você é pecador. Decida. Não fique em cima do muro, não. Então Josué falou o seguinte, olha, ele é o nosso Deus. Se vocês, agora vocês vão ter que decidir. Versículo 14. É Josué que está dizendo. Agora, diante da história que eu acabo de contar para vocês, desde Abraão, agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Versículo 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham, não me venha com esta predestinação fatalista, não. Escolham hoje a quem irão servir. A escolha é sua, é minha. Não vem colocar para Deus. Ah, Deus, eu quero, mas não consigo. Consegue sim. Se você quiser, você consegue. Porque quando você quer, Deus te capacita, Deus te dá força, Deus te renova, Deus te sustenta. Você e eu só não conseguimos se nós não quisermos. Hoje diz Josué, hoje você vai ter que decidir, escolha a quem você quer servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, esta terra que vocês tomaram posse, pronta, vocês podem decidir a quem vocês querem servir.
Vocês querem servir ao Senhor ou vocês querem servir a esses deuses que eu citei para vocês desde Abraão, esses deuses que vocês encontraram aqui na terra dos amorreus, esta terra de Canaã, que mana leite e mel, que já está pronta, produzindo, que Deus entregou nas mãos de vocês, mas estão aí contaminados, tem aí. Vocês é quem vão escolher. Qual é a sua escolha, meu irmão e minha irmã? É isso que o Josué está dizendo. Escolha. Faça a sua escolha hoje. Quer viver no pecado? Quer viver na mentira? Quer viver na dissimulação? Você quer viver na religiosidade? Você quer viver no tropeço aqui, cai acolá? Você quer viver o quê? Falando que você é pecador, coitadinho de você, que Deus tem misericórdia de mim? Você quer viver onde? Satisfazendo os desejos da sua carne, dos seus instintos? Olha, é uma escolha, escolha isso, mas arque com as responsabilidades e com as consequências. E então a palavra de Deus diz assim para você e para mim, e é isso que eu quero para a minha vida. E foi esta decisão que eu tomei, a escolha que eu fiz para a minha vida. Josué, capítulo 14, versículo de número 15, a última frase. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. A escolha é sua. A escolha é sua. Você decide quem você quer servir. Eu e a minha família, eu já decidi. Nós serviremos ao Senhor. Esta é uma decisão, uma escolha que ninguém pode fazer por você ou por mim. Ninguém pode escolher servir ao Senhor. E então as Escrituras Sagradas continuam trazendo para nós algo maravilhoso, mas que a gente vê que acontece todo dia. Olha só, irmãos. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, isto aqui, e que não é novidade para a nação de Israel, e não é novidade para muitos de nós eufóricos, crentes eufóricos, que diante de um congresso, diante de um culto, diante de uma reunião, diante de um momento de aperto, tristeza, luta, tribulação, enfermidade, daí a gente vira crente, a gente ouve um testemunho e fica todo eufórico, mas sabe, meu irmão, Josué, 40 anos no Egito, Josué, sai com Moisés, 40 anos no deserto, vendo quem era este povo. E agora Josué é muito franco, muito sincero. Eu espero que o Espírito Santo fale ao nosso coração nesta manhã, para que nós tomemos uma decisão certa e clara de quem e a quem nós queremos servir. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor? Conheço vocês, disse Josué. Direto. Ele é o santo, ele é Deus zeloso. Ele, preste atenção, meu irmão e minha irmã, não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Vocês estão tomando essa decisão? Vocês querem mesmo? Gente, esse negócio de ir para o culto lá, domingo à noite, ouvir música, pregação, levantar a mãozinha, derramar lágrima e dizer que está arrependido. Eu estou arrependido, eu cheguei aqui hoje, ontem eu estava no pecado, estava nas baladas, eu estava transando com meu namorado, tendo relação sexual fora do casamento, pecando, mentindo, traindo, eu estava tudo, mas hoje eu estou aqui arrependido, esta música, esta melodia, tocou meu coração, eu estou aqui quebrantado, Senhor, eu arrependo. Deus está falando que você sabe o quê, meu irmão? Que é para você nascer de novo, que é para você parar com essa vida emotiva sua e trazer para o seu intelecto o que a palavra de Deus diz, que Deus não tem relacionamento com rebeldia e com pecado, não, com iniquidade, não. Deus não tem
pacto com gente que vive no pecado para satisfazer os seus instintos carnais. Deus tem uma aliança com aqueles que decidiram ser santos, viver em integridade, em lealdade diante dele todos os dias, com um coração puro. Se abandonarem, disse Josué, o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. Nossa, que coisa pesada. É que você não conhece Hebreus capítulo 10. É pesado. Você está achando que o quê? Que nós vamos brincar com Deus e com o sangue do Cordeiro. Você está achando que nós vamos ficar brincando com o sacrifício de Jesus, usando o sangue dele como se fosse sabão em pó, sabão de coco, sabonete para ficar lavando as nossas imundícies, os nossos pecados, nossas maldades e perversidades. Você pensa que Deus vai ignorar você e eu, os chamados cristãos, fazermos uso do sangue de Jesus e do sacrifício dele de forma impiedosa, imunda, iníqua, perversa? Deus não, meu irmão e minha irmã, o Deus que é amor, ele não é menos justiça. Josué deixou claro. O que Josué fez? Deixou claro. Olha, gente, se quer seguir a Deus, segue, mas segue com integridade. O povo, porém, respondeu a Josué, de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. O que Josué disse? Ok, vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Disse Josué, escolheram? Agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Então o povo disse, serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Meu irmão e minha irmã, a decisão é sua, a decisão é minha, a história está aí para relatar para você e para mim que para viver diante de Deus, nós precisamos viver em santidade, em justiça, com integridade, com lealdade diante dele, todos os dias da nossa vida. Meu alerta para você, não brinque com Deus. Meu alerta para você, não desvalorize, não trate de maneira desdenhada o sacrifício de Jesus e o sangue dele derramado naquela cruz. Peça ao Espírito Santo, peça a Deus que revele a você a palavra dele, a seriedade desta palavra. Peça a ele que coloque no seu coração, na sua mente, a disposição de obedecê-lo, de servi-lo, de honrá-lo, de em todo o tempo andar conforme a palavra dele, andar conforme os princípios fundamentados em Jesus, na sua vida. Coloque em você a disposição da escolha clara, racional, intelectual, racionalíssima, de que seguir a Jesus, de que declarar que você é um cristão, implica em abrir mão da sua própria vida, da sua própria existência e servir somente a Jesus, vivendo somente para ele e para a glória dele. Que o Senhor te abençoe, te renove, que o Senhor resplandeça sobre a sua vida, a glória dele, o amor dele, a paz dele, que em todo tempo, ele que começou esta linda e maravilhosa obra de salvação e santificação na sua vida, venha a aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus.